Hello, people! Eu não consigo, eu preciso falar desse cara. Tem jeito, eu tenho que falar dele. Eu tenho que falar desse cara. Ele que conseguiu conquistar o amor e o ódio de tantas pessoas, tantos nerds, tantos fãs, mas que coleciona a amargura de muitos com seus filmes hipersaturados e crossfit de graça para todo o seu elenco. Vocês já sabem de quem eu estou falando! O diretor marombeiro, Zack Snyder. Zack Snyder! Zachary Edward Snyder começou sua carreira como muitos diretores. Diretor de comerciais. E dirigiu vários filmes BMW, vários. Audi, Subaru, Nissan, Nike, Reebok, Gatorade. Também dirigiu videoclipes para a banda Soul Asylum e para o artista Morrissey. Em 2004, o moço do queixo furado fez seu elogiado debut em Hollywood, com o remake de Madrugada dos Mortos, que apesar de não assustar, é um ótimo filme. Mas foi com 300, a adaptação dos quadrinhos de Frank Miller, que o amigo ganhou a notoriedade que precisava. Daí, ele caiu nas graças do público, provando que conseguia filmar uma adaptação de quadrinhos. E então veio a Warner, com seu maravilhoso convite para filmar o infilmável filme do Watchmen, os quadrinhos para reinar sobre todos os quadrinhos. E acabou dividindo crítica e público, e principalmente os nerds, fãs. Como eu pedi aos céus para ele acertar essa. Mas a valiosa lição que ele pode nos dar é saber bem com quem você vai trabalhar. Zack teve sempre ao seu lado Larry Fong, o diretor de fotografia e fiel escudeiro que definiu o visual de quase todos os seus filmes. Além dele, o mestre figurinista Michael Wilkinson, que criou os figurinos dos Espartanos de 300, os heróis de Watchmen e também os novos figurinos de Batman, Superman e Mulher Maravilha. Eu acompanho a carreira desse malandro há muito tempo, praticamente desde o início. E posso dizer para vocês algumas qualidades que eu pude perceber ao longo desse tempo todo de como esse cara é um grande artista visual. Vamos lá? Coreografia visual. As aberturas de seus filmes são sempre um espetáculo. Cara, são todas super bem coreografadas. Existe uma sincronicidade com a trilha sonora, desde músicas pop, músicas instrumentais, todas elas dão uma grande pegada meio videoclipe e extremamente descoladas. Mestre da luz e sombra. Como ele estudou pintura e trabalhou como diretor de fotografia, ele se tornou muito chato com isso. Ainda mais com o Larry Fong ali na batuta. Perceba o filtro que ele usa na maioria dos seus filmes. Como é carregado, saturado, meio monocromático. Em 300, isso foi ótimo, pois rendeu aquele clima de quadrinhos, o que acabou influenciando ainda mais Hollywood a investir nessas adaptações de quadrinhos. Além de ajudar nos efeitos especiais, isso traz um clima fantasioso e soturno no visual, que acabou criando a sua marca registrada. Meticuloso no seu processo como diretor. Nisso você tem que dar o braço a torcer. Em todas as suas adaptações, ele é muito meticuloso, tanto no storyboard como nos concept arts, enquadramentos e também nos figurinos. Ele sempre faz questão de acompanhar tudo para saber se está mesmo fiel aos quadrinhos. Tanto é que, com a ajuda do Sr. Wilkinson, o visual do Batman foi o mais próximo dos quadrinhos até hoje, trazendo o personagem para a vida real, mas mantendo ainda aquela aura fantasiosa, aquela aura dos quadrinhos. Não é à toa que a Warner deixou ele definir todo o visual do universo DC no cinema. E quando falei do CrossFit, eu não estava brincando. Numa parceria de 15 anos com Mark Twight da Jim Jones, Snyder leva seus atores a outro nível de preparo físico. Começando com os Espartanos em 300, com os abdômenes absurdos, até o monstro que Henry Cavill virou para o Homem de Aço. E foi mais ou menos assim. Twight construiu um ginásio no lote da Warner Bros. A noroeste de Londres e passou boa parte do ano 2017 fazendo um treinamento para o exército de Amazonas
para as filmagens de Liga da Justiça. Agora, ele também treina qualquer membro da equipe de filmagem ou de apoio que queira participar. Verdade. Seguindo o exemplo de Snyder, a ideia de Twilight é criar uma cultura de preparo físico para todos os profissionais das produções, que acaba que vai seguir de filme a filme, e acaba também melhorando a mente e qualidade de vida deles, não apenas o corpo. E finalmente, você gostando ou não, vem a câmera lenta. O cara esbanja a sua maestria no slow motion. O recurso que super dramatiza uma cena, ele acaba fazendo qualquer coisa ficar maravilhosa. Snyder é cofundador da Cruel and Unusual Films, uma produtora que ele fundou em 2004 com sua esposa Deborah Snyder. Atualmente a duplinha está bem ocupada, produzindo muita coisa. Além de no passado ele ter produzido Sucker Punch, 300, A Sessão de Xerxes, Esquadrão Suicida e Mulher Maravilha, o cara ainda começou a produção de Mulher Maravilha em 1984, Esquadrão Suicida 2, Gotham City Sirens e um filme solo do Pistoleiro. E você acha que acabou? O nego também vai produzir The Last Photograph, com a história dele mesmo e roteiro do Kurt Johnstad. Também Army of the Dead, um thriller de ação escrito por Joe Harold a partir de uma história original do próprio Snyder. E também Illusions, baseado no romance de Richard Bach. Caraca, o cara não para. A dica que eu dou é que vocês prestem muita atenção em cada filme do Snyder. Porque desde o começo com 300, que foi uma arrasa quarteirão de sucesso, até os filmes que não foram tão bem assim em bilheteria, existe sempre sua marca registrada. Todo o cuidado e apelo visual que ele dá, toda a maestria que ele conduz o filme no sentido do visual dele, não tem o que questionar. Ele é um cara visual demais. Todas as cenas de ação dele são indescritivelmente bonitas, cara. O cara faz um malabarismo, faz um balé visual muito bonito. Toda a construção visual dele, desde o figurino, a fotografia, a direção das câmeras, a câmera no lugar certo, os ângulos de ação do personagem vindo, todos eles são muito meticulosamente bem feitos, acompanhando o storyboard até a execução plena. O cara é muito chato com isso, então assistam Batman vs Super-Homem, a introdução que é muito legal, a conclusão final, a batalha final, como as cores são bem separadas. Assistam 300, que, cara, além de ser um filmaço, ele é extremamente fiel aos quadrinhos. Mas é o quadrinho na tela. Ele fez isso, conseguiu fazer isso. Você vê uma cena dos quadrinhos do lado e o filme do lado é igual. E talvez até melhor. Uma coisa muito importante sobre o Zack Snyder é que ele é um cara muito corajoso. Todo projeto que caiu na mão dele, ele conseguiu abraçar de uma forma como nenhum outro. Ele realmente toma para si aquilo ali como uma missão na vida dele, tá? Ele teve um grande desafio, que foi administrar todo o questionamento dos fãs de Watchmen, porque era um filme que era infilmável, era um quadrinho que era infilmável, era um quadrinho que não poderia nunca ser levado para as telas. E ele falou assim, cara, se não fizer, como eu vou saber que não vai dar certo? Pode não ser um sucesso, mas eu fiz. Eu fui lá e fiz. E ele fez da melhor forma possível. Ele contratou o melhor diretor de fotografia. Ele bateu as fotos e distribuiu e deixou vazar pela internet isso para que levantasse o filme. Ele bateu o pé com os produtores para que fosse filmado nos dias de 1980, década de 60 e 70. E como foi a história em quadrinho. E não nos dias de hoje, como os produtores queriam. Ele bateu o pé, bateu de frente com os caras. Não, tem que ser como é o quadrinho. Então, dorme com essa. Tenha coragem para assumir todo o projeto que você quer fazer, mas fazer da forma correta, como você acha certo, batendo de frente ou não, respeitando sempre, mas sempre acreditando no que você quer fazer. Muitas vezes você vai ser criticado, talvez você seja elogiado, talvez seja muito criticado, mas pelo menos você fez, pelo menos você tirou do papel, pelo menos você não ficou de não dá pra fazer porque é muito difícil, não dá pra fazer porque é infilmável, mas ele filmou, ele fez. Beleza, galera? Então, é isso. Acredito em você. É isso aí, galera. Dá uma curtidinha, se inscreve no canal e um peteleco no sininho. E ó, beijos em câmera lenta e continue cavando. Não consegue, né, mulher? Não consegue. Não consegue. Eu não consigo.